Eu aposto que você não conhece esse filme da Disney. Ninguém conhece. Eu perguntei... Ué, rapaz, vai ter que ter um voto de desempate. Bem, você conhece Ichabod e Sr. Sapo? O quê? Jogo. Isso nunca perde a graça. Nesse vídeo eu vou te contar a história de Ichabod Crane e você vai entrar pro seleto grupo de pessoas que conhece essa obra, junto com o Retard Arsonist. Retard Arsonist também conhece. Olá, amigos e inimigos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Clara. Ichabod e Sr. Sapo é um filme de 1949, da Disney. E tem dois narradores, um inglês e um estadunidense. E os dois ficam tentando provar um pro outro que a literatura do seu país é melhor. Em um tom bem passivo-agressivo. Falando de personagens fabulosos, a Inglaterra bem que conseguiu uma boa safra. Mas não esqueça que aqui na colônia também conseguimos ter os nossos. Saudades da época em que os Estados Unidos e a Inglaterra estavam muito ocupados brigando entre si e não tinham tempo de destruir o resto do mundo. O primeiro livro é O Vento nos Salgueiros, escrito por Kenneth Grahame, o adversário inglês. E conta as histórias do Sr. J. Tadeu, um sapo aristocrata que não sabe administrar o próprio dinheiro. Diferente dessas baboseiras da atualidade, impostas por essa nova ordem mundial socialista, adotada por nossos meios de ensino atualmente, esse livro traz bons ensinamentos de princípios e moral. Pegar sapo? Nunca! Eu não poderia me importar menos com o aristocrata britânico, então eu vou pular essa parte do filme. Além do mais, caso você não tenha reparado, esse aqui é um especial de Halloween. E não tem nada de muito assustador em um sapo pródigo. O segundo livro é Ichabod Crane. Provavelmente você nunca ouviu falar, mas talvez você conheça A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Escrito por Washington Irving, o adversário estadunidense. De quem você provavelmente também nunca ouviu falar. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. A animação da Disney foi uma das primeiras, mas não foi a única adaptação de O Cavaleiro Sem Cabeça, não. Teve essa outra aqui, com Johnny Depp, que se chama Sleepy Hollow, pra quem tiver interesse. E também uma série, A Lenda de Sleepy Hollow, que é tipo um isekai, em que eles revivem o Ichabod Crane 250 anos no futuro. Na verdade, é literalmente um isekai. Existe uma pequena chance de que nesse momento você esteja pensando, nossa, mas que aleatório, por que a Disney fez um filme juntando duas histórias que não tem nada a ver uma com a outra? E eu te responderia... eu não sei. Mas eu tenho uma hipótese. Lá pelos anos de 1950, passava na televisão estadunidense um programa apresentado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Sr. Walt Disney. Chamava Disneyland Anthology. No episódio 7 da segunda temporada, o Sr. Walt Disney conta a história justamente do Cavaleiro Sem Cabeça. E também a história de vida do Washington Irving, o autor do livro. Mas, por alguma razão, antes do programa ir ao ar, que eu não faço a menor ideia, juntaram as duas histórias e liberaram como um filme só. Ichabod! A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça conta a história de Ichabod Crane, um cara alto, magrelo, esmirrado, de cabeça pequena e achatada, mais orelha e nariz grandes. Shape de um avestruz. Bem diferente desses outros dois Ichabods aqui, da série e do filme. E é por isso que eu luto todos os dias pela representatividade dos feios. Hoje eu vim te lembrar que você tem todo o direito de ser feia. E nenhum chega perto do Ichabod Crane que realmente existiu. Esse cara aqui, ó. Se bem que, olhando pra ele assim, ele até que se encaixa na definição do livro. Esse cara era militar e conhecido do Washington Irving. Eu fico imaginando que ele não falava dos desconhecidos. Já o Ichabod da história é um professor e ele se muda para um pequeno vilarejo chamado Sleepy Hollow, em algum lugar de Nova York. Um lugar meio místico, que segundo as lendas foi enfeitiçado ou por um médico ou por um xamã indígena. Aí você escolhe no que você quer acreditar. Onde os moradores veem e ouvem coisas sobrenaturais, como acontece em qualquer cidade pequena o suficiente. Em Sleepy Hollow tem algumas figuras ali bem interessantes. Na verdade, uma figura interessante e os seguidores, que é o Broncossos, em inglês Bron Bones. Ele é tipo o Gaston da Bela e a Fera daquele vilarejo. Na época em que seu Gaston era maneiro. Quer resolver tudo no braço, zoa com todo mundo, rouba bebida pros amigos, todos os amigos, inclusive o melhor amigo do homem, o cachorro, e sobe pro cavalo também. Ninguém escapa da generosidade do Broncossos, nenhum animal tá escapando, não. Mas todo mundo convive bem com ele, todo mundo ali se dá bem, inclusive Ichabod, no começo da história. Quando Ichabod chega na cidade, tem uma música inteira dedicada a mostrar pra nós, telespectadores, o quão estranho ele é. Ele anda estranho, respira estranho. Mas tem algo especial, Atraente, sensacional! Parece uma assombração, assim, mas segundo as pessoas da vila, ele tem um certo charme. Talvez por saber ler, que era uma raridade, né, no século XVIII/XIX.
E antes também, antes era raridade também, né? Supostamente saber ler, né? Porque o livro que o Ichabod tá sempre lendo, enfiando com a cara no livro, tá em branco. Tá em branco. Eu não sei se esse detalhe foi proposital, pra gente ficar pensando que o Ichabod era um farsante. Mas uma pessoa que certamente sabia ler era o autor de A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Washington Irving. Não só ler, como escrever também, né? Tanto que escreveu um livro. Segundo o Sr. Disney, o Irving foi o primeiro homem de letras profissional dos Estados Unidos. Com homem de letras, eu imagino que ele queria dizer escritor. E profissional, porque ele foi o primeiro a não morrer de fome. Provavelmente. Assim como um adolescente em fase de crescimento, o Ichabod é faminto, esfomeado, morto de fome. E o critério que ele usa pra castigar ou não os alunos? Sempre tendo em mente a regra de ouro. Se a vara for poupada, a criança vai ser malcriada. O critério dele é a comida que os moleques levam de merenda. Se a comida for boa, o Ichabod prefere poupar a vara pra comer de graça. Ela disse isso? Ou seja, ser convidado pelas mães dos alunos a jantar. No livro, ele também brincava com os meninos mais velhos. E aí ganhava ponto extra com as mães, que cozinhavam, e com as belas irmãs mais velhas. Ai, ai. A agenda do Ichabod estava sempre lotada, apesar de todo mundo achar ele um esquisito charmoso. Ele dava aula, era mestre de um coral e participava das reuniões com as senhoras da cidade, em que elas contavam histórias de terror. Entre essas histórias de terror estava a do Cavaleiro Sem Cabeça, um antigo soldado que tinha sido atingido por uma bala de canhão e vagava por aí carregando sua própria cabeça pelos cemitérios. E o Ichabod voltava pra casa cagado de medo, ouvindo todos os sons imagináveis e não imagináveis também. Ele ouviu sobre e viveu muitos encontros sobrenaturais, mas nada poderia preparar o nosso querido Ichabod pro encontro mais assustador da vida dele. Toda. Uma mulher. Ah, essas mulheres. Tão difíceis de entender. Katrina Vantácio, filha do fazendeiro mais rico da região. No livro, a Katrina fazia parte do coral do Ichabod. E por isso, o Bronco treinou um cachorro pra uivar sempre que o Ichabod ia cantar. Mas na animação, o Ichabod viu ela passeando por aí numa carruagem. E depois dizem que as mulheres são Maria Gasolina, né? Assim como Ichabod, todos os outros homens do vilarejo também têm bastante interesse nas propriedades, na personalidade da Katrina. Na personalidade. E ela, que não é boba, se aproveita da situação. Errada não tá. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas dá uma boa olhada na Katrina. Ela te lembra alguém? É literalmente a Cinderela. Literalmente a Cinderela. É, parece que a Katrina deixou uma impressão até no Sr. Walt Disney. Que não contente em colocar ela em um filme, colocou em 2. Bom, assim que o Ichabod coloca os olhos na Katrina, ele não consegue pensar em outra coisa a não ser as montanhas de ouro dela. É, os cabelos dourados dela. Os cabelos dourados dela. E ele decide que vai conquistar o coração da donzela. Com esse shape aqui, ó. Com esse shape de Siriema. Acredite nos seus sonhos. Eu acho. E enquanto o Ichabod tá lá, sonhando acordado, pensando nas enormes, nas grandiosas terras da Katrina, os alunos estão tocando terror na sala de aula. Eu não sei se o Irving, o escritor de Ichabod Crane, dava trabalho na escola, mas eu sei que ele dava trabalho pra mãe. Ele era desses que fugia de casa no meio da noite pra dar rolê em cemitério, visitava a casa mal assombrada, andava por uns lugares meio macabros. Tinha umas companhias esquisitas. Foi precursor do movimento emo, né? E nesse caso, realmente não foi uma fase, porque ele cresceu pra se tornar um escritor de contos macabros que ele ouvia por aí das pessoas das más companhias. E voltando à história de Ichabod, por onde a Katrina passa, os baba-ovo dela vão atrás. Só um homem consegue espantar toda a concorrência. E não, esse homem não é Ichabod. É o Bronco. Broncosos. O cara que dá cerveja pra cachorro. Só que o Ichabod, como cara destemido que era, não ia desistir tão fácil. Destemido ou inconsequente, né? E a Katrina parecia gostar de como o Ichabod enfrentava o Bronco. Nunca no soco, porque... né? O campo de batalha do Ichabod era mental. Era aqui, ó. E ele era muito sortudo. Segundo o narrador. Então, se o narrador diz, eu acredito. Sem dúvida, Ichabod estava no seu dia de sol. Com o Halloween se aproximando, a Katrina decide convidar seus 2 pretendentes preferidos pra festa de Halloween que eles fazem todo ano na Fazenda Vantácio. Com intenções completamente puras, sem querer causar rivalidade nem nada. O Ichabod fica absolutamente convencido de que ela tá super na dele. E no dia da festa, se arrumando em frente a um espelho quebrado na escola, ele passa pó de giz na cara pra... eu não sei. Talvez afirmar dominância, maquiagem, sei lá. Não, também não dá pra esperar muito, né? Em 1820 o pessoal passava arsênico na cara, achando que era maquiagem. Eu só fico pensando nos horrores que a gente passa na cara hoje em dia e que no futuro a gente vai descobrir que é tóxico. E vão chamar a gente de burro por isso. Talvez essa tinta preta, por exemplo, vai saber. O Ichabod pega o pólvora emprestado, um cavalo velho, assim, que com certeza já viu dias melhores.
Literalmente, porque agora ele só tem um olho. E ele galopa até a fazenda do Van Tassel, com 1000 quitutes ali à disposição. E de brinde ele ainda mostra todos os seus dotes na arte da dança. Ele dança bem, ou ele dança no mínimo esquisito o suficiente pra todo mundo olhar pra ele. O importante é que a Katrina tá dançando com ele. O que é mais uma derrota pro Bronco, porque o Bronco até cavalga muito bem. Ele é um exímio cavalgador, sabe dominar um cavalo. Mas dançar ele não sabe. E ele fica ali, sentado no banco, vendo a Katrina e o Ichabod dançando, pensando em como se livrar do rival. Mais uma batalha perdida pro Bronco. Tá quanto até agora? 4-0? Mas o Bronco tem uma ideia pra virar esse placar. Quase no fim da festa, todos os convidados se reúnem pra contar histórias de terror. O Bronco, sabendo que o Ichabod levava a sério essas histórias, começa a contar do encontro que ele supostamente teve com o Cavaleiro Sem Cabeça. Em uma noite escura, perto do cemitério, o Bronco se viu cara a cara com o Cavaleiro Sem Cabeça. Eles apostaram corrida até a ponte, que ficava perto da igreja, onde o Cavaleiro ficou pra trás, porque, segundo a lenda, ele não pode atravessar aquela ponte. A festa vai acabando e, aos poucos, a casa do Van Tassel esvaziando. E o Ichabod acha que essa é a hora perfeita pra dar o bote, tentar convencer a dona Katrina a se casar com ele, porque ele tinha certeza absoluta que ela tava no papo. Mas talvez nem tanto. Ninguém sabe a conversa que eles tiveram, mas todo mundo sabe que ele foi embora cabisbaixo. E se tivesse dado bom, ele provavelmente não teria ido embora tão triste. E lá foi o Ichabod com o cavalo que ele pegou emprestado. Na volta pra casa, o Ichabod, um pouco perturbado com as histórias do Bronco, começa a ver e ouvir coisas que não existem. Num certo momento ali que o cavalo deu piti e parou, ele pensa que tá sendo seguido porque ele começa a ouvir uns cascos de cavalo. Mas no caso eram só umas plantinhas ali batendo num tronco que estavam fazendo esse barulho. O que é bem engraçado, né? E o Cavaleiro Sem Cabeça concorda. Desesperado, Ichabod monta no Pólvora, que não tá muito afim de cooperar com a fuga. Ele tem que fazer um puto esforço pro cavalo obedecer. Depois de longos minutos de perseguição, longos mesmo, você tá assistindo assim, parece que não passa. Longos minutos de perseguição. O Ichabod consegue atravessar a ponte perto da igreja, onde ele estaria seguro. Ou era o que ele pensava. No dia seguinte, o cavalo aparece na porta do dono, sozinho, sem sinal nenhum do Ichabod. Perto da ponte, eles só encontraram as pegadas do cavalo, o chapéu e uma abóbora. Toda estraçalhada. Agora que o Bronco não tinha mais concorrência, ele e a Katrina se casaram. Na cidade, todo mundo acreditava que o Ichabod tinha sido levado pelo Cavaleiro Sem Cabeça. Mas algumas pessoas juravam que tinham visto ele em outra cidade, casado e com filhos. Já o Bronco, sempre que ouvia a história do Ichabod, começava a rir. Principalmente quando chegava na parte da abóbora. Man, I'm getting out of here. Man, I'm getting out of here too. E eu também vou estar fora daqui, mas antes de ir eu tenho que indicar esse vídeo aqui, ó. Eu tenho certeza que ele é ótimo. E é isso, galera. Tchauzinho. Feliz Halloween!